E parece que a rivalidade feminina dentro do rap voltou. Recentemente, Nicki Minaj e Megan Thee Stallion, dois grandes nomes do cenário do rap feminino que continuam fazendo sucesso até os dias atuais, se envolveram numa briga pública que tá dando o que falar. É indireta pra cá, é música pra lá, são muitas declarações, podres sendo jogados pro alto, coisas acumuladas de anos que estão causando um burburinho muito grande no mundinho do hip hop. Mas é claro que por trás de tudo existem motivos para coisas acontecerem e é justamente isso que vocês vão entender nesse vídeo aqui. Mas antes de entrar nesse assunto polêmico, sorria, doll, porque tu tá no meu canal. Eu me chamo Noah e na internet eu falo sobre música pop, eu faço análises de álbuns, de carreiras, de músicas, comento as melhores polêmicas dentro desse mundinho e é justamente por isso que antes do vídeo começar, eu já te lembro de comentar aqui quando tu terminar de assistir esse vídeo, curte ele, compartilha ele com aquele teu amigo que não entende o que aconteceu entre Nicki Minaj e Megan Thee Stallion. Já corre pra se inscrever no meu canal e ativar as notificações pra ficar por dentro de absolutamente tudo do mundinho pop. Dolls, a polêmica de Megan Thee Stallion e Nicki Minaj está dominando a internet. Porém, como toda briga tem dois lados, toda briga tem uma história também que é contada para o público. E é justamente a história dessas duas que eu vou relatar pra vocês. Apesar de durante anos muitas pessoas terem criado um certo tipo de rivalidade entre essas duas figuras do rap feminino, nada nunca foi confirmado. Basicamente até hoje, tudo sempre ficou por debaixo dos panos, sendo acumulado entre essas duas. E parece que agora, de fato, explodiu. Acreditem ou não, Nicki Minaj e Megan Thee Stallion um dia foram amigas, e elas inclusive possuem uma música juntas. Então, vem comigo entender o que aconteceu entre Nicki Minaj e Megan Thee Stallion. Tudo começou lá em 2019, quando a Megan Thee Stallion e a Nicki Minaj fizeram uma live no Instagram juntas. Essa live delas acabou rendendo vários momentos que viralizaram, e foi através desse momento que a Megan pediu pra Nicki estar em uma música dela. Na época, a Megan tava produzindo a canção Hot Girl Summer e ela queria que a Nicki Minaj fizesse um feat com ela pra essa faixa. A Nicki logo aceitou e 2 meses depois, Hot Girl Summer foi lançada, uma parceria entre Megan Thee Stallion e Nicki Minaj. A música chegou até o 11º lugar da Billboard Hot 100 e hoje em dia possui certificado de 2 platinas nos Estados Unidos por mais de 2 milhões de cópias vendidas somente lá. Naquele ponto da carreira de Megan Thee Stallion, Hot Girl Summer com a Nicki Minaj foi a canção que teve maior sucesso em toda a sua trajetória profissional. E Hot Girl Summer também foi o maior pico de Nicki Minaj na Billboard Hot 100 no ano de 2019. No final de 2019, a Megan deu uma entrevista pro Is Daily Pop e falou sobre a colaboração dela com a Nicki nessa música. Ela disse que a Nicki escreveu o verso dela na mesma noite em que elas fizeram a live, e a Megan não conseguia acreditar que a Nicki Minaj estava em uma música dela, e também estava surpresa com o quão rápido a Nicki escreveu o seu verso. Tudo bem, a vida seguiu e aí fomos para o ano de 2020. Eu não sei se vocês lembram, mas 2020 foi o ano em que Doja Cat estourou de vez e chamou a Nicki Minaj para participar do remix da famosa música Say So. Naquela mesma época, a Megan acabou lançando um remix com a Beyoncé para a música Savage. E houve uma semana em específico em que essas duas canções dessas 4 artistas estavam disputando fortemente o primeiro lugar na Billboard Hot 100. Logo, foi-se criado uma rivalidade muito grande, porque a gente sabe como que gay de internet é, sobre quem chegaria primeiro ao topo. Acabou que a Nicki Minaj e a Doja Cat chegaram em primeiro lugar primeiro do que a Megan e a Beyoncé, mas futuramente, eventualmente, a Beyoncé e a Megan também alcançaram o topo. Apesar de muitos tabloides e muitos consumidores desse universo forçarem uma rivalidade muito grande entre a Nicki e a Megan naquela época, aparentemente as duas estavam muito que bem. A Nicki deu uma declaração falando que ela estava muito feliz em fazer parte desse ato histórico onde 4 mulheres
pretas, pela primeira vez em toda a história do mundo da música, estavam dominando o top 2 da Billboard Hot 100. E a Megan Thee Stallion, de certa forma, também deu um apoio aclamando todas as artistas envolvidas, ou seja, ela mesma, Nicki Minaj, Doja Cat e Beyoncé. Então até ali, tudo tava muito que bem. Até que WAP simplesmente aconteceu. Em agosto de 2020, Megan Thee Stallion se juntava com Cardi B para lançar a música WAP. WAP atingiu o primeiro lugar da Billboard Hot 100 e foi um grande sucesso. Foi meio que uma virada de chave, tanto para a carreira da Megan quanto para a carreira da Cardi B. E apesar de muitos ficarem surpresos com essa união da Megan com a Cardi B, em 2019, a própria Megan já tinha dito em uma entrevista que constantemente as pessoas tentavam botar ela contra a Cardi B ou contra a Nicki Minaj, e que ela não queria fazer parte dessa narrativa. Todos nós sabemos que a Nicki e a Cardi B protagonizaram uma das maiores brigas de toda a história do mundinho pop e uma briga muito essencial para todo o rap feminino que nós vemos hoje em dia. Mas, apesar da rivalidade entre Nicki e Cardi, a Megan não tava nem aí. A Megan tinha falado que as duas são diferentes pessoas, diferentes rappers e que ela gostava muito das duas. E assim que o WAP foi anunciada e principalmente quando ela foi lançada, muitos olhares se voltaram pra Nicki Minaj do tipo, tu vai deixar mesmo ela lançar uma música com a Cardi B, não vai falar nada? Só que a Nicki Minaj estava em hiatus na época e ela só ia voltar em 2021, então ela não falou nada. Apesar da Megan Thee Stallion falar que ela não queria ser comparada, que ela não queria criar essa rivalidade toda, gente, era impossível disso não acontecer, né? Repetindo, nós sabemos como as pessoas na internet são e como que a indústria musical funciona. Então muita gente tava o tempo todo mandando pra Nicki Minaj questionamento se ela realmente não iria se pronunciar sobre a Megan ter se juntado com a Cardi B pouco tempo depois de ela ter se juntado com a própria Nicki. Em outubro de 2020, a Megan falou pra renomada The New York Times sobre como as pessoas tentavam botar ela contra outras mulheres na indústria. Ela disse que em qualquer indústria, as mulheres são postas umas contra as outras, mas especialmente no hip hop, onde tudo parece ser um ecossistema dominado por homens, dá a impressão que eles conseguem lidar com apenas uma rapper feminina de cada vez. A Megan falou que por incontáveis vezes tentaram colocar ela contra Nicki Minaj e a Cardi B, duas mulheres incríveis e fortes pra ela. A Megan também aproveitou pra falar que ela não era a nova ninguém, ela não era a nova Nicki Minaj ou a nova Cardi B, era simplesmente ela, Megan. E aí em uma outra entrevista pra uma rádio, a Megan foi questionada se ela sentiu a necessidade de avisar a Nicki Minaj antes de ela aceitar uma parceria com a Cardi B. E a Megan falou que não, ela não sentiu a necessidade de avisar a Nicki Minaj, porque antes de mais nada, a Megan falou que ela é uma artista, e uma artista deve ter a liberdade pra trabalhar com quem ela quiser. A Megan falou que a relação dela com a Nicki continuava a mesma desde Hot Girl Summer, que ela continuava admirando tanto Nicki Minaj quanto Cardi B. Ou seja, mais uma vez, tudo parecia estar de boa, apesar da Nicki Minaj não falar absolutamente nada sobre o assunto, porque ela estava em hiatus, ou seja, ela não estava aparecendo na mídia. Depois desse longo hiatus, a Nicki Minaj retornou em 2021 com o relançamento de sua mixtape Beam Me Up Scotty, e nessa mixtape nós tivemos 3 músicas inéditas. Uma delas, chamada Seeing Green, chamou a atenção com um verso que supostamente seria dedicado para Megan Thee Stallion. E com esse verso, muita gente associou a Megan, que já havia tido rumores de ser viciada em bebidas alcoólicas. Mas eram apenas rumores, não tinha absolutamente nada confirmado. Tudo não passava de teorias criadas por pessoas que consomem esse mundinho. Em 2022, no ano seguinte, a Nicki Minaj falou na Queen Radio, o seu programa de rádio, que uma pessoa, enquanto a Nicki achava que ela estava grávida, ofereceu álcool pra ela e falou que ela deveria
o bebê, caso ela realmente estivesse grávida. E ninguém sabia quem era, porém, muitas pessoas associaram a Meghan também. Só que, novamente, apenas rumores e teorias. Ficou meio que no ar. Depois da Nicki Minaj ter feito esse relato e de muitas pessoas terem associado a Meghan, logo de cara, os gays de internet foram até a Megan Thee Stallion e mandaram pra ela falando que a Nicki tava falando que era ela, ou que as pessoas estavam deduzindo que era ela. E no momento em que isso aconteceu, a Megan tava performando aqui no Brasil, no Rock in Rio. Então ela não tava vendo isso. Porém, no exato momento que a Megan pisou pra fora do palco do Rock in Rio, ela foi no seu Twitter, viu tudo o que tava acontecendo e a sua primeira reação foi falar que era mentira. Ela basicamente chamou a Nicki Minaj e os seus fãs de mentirosos. Ficamos no silêncio depois disso, apesar do burburinho que foi criado no finalzinho de 2022, e em 2023, Nicki Minaj lança a música Red Ruby Does Lies, uma música promocional para o seu novo álbum Pink Friday 2. Nessa música, a Nicki Minaj supostamente teria mandado uma indireta para Megan Thee Stallion também e de novo. A Nicki fala no verso que ela não anda com cavalos desde o Christopher Reeves, e associaram isso a Megan porque constantemente, além de falarem que ela é uma cavalona, Stallion é como chamam um cavalo macho lá na gringa. E Christopher Reeve foi um ator americano que sofreu um acidente e ficou tetraplégico após ser arremessado do seu cavalo em 1995, o mesmo ano que Megan Thee Stallion nasceu. Porém, novamente, gente, somente rumores e teorias. Supostamente esse verso teria sido uma shade pra Megan, mas nada confirmado. Nada saiu da boca da própria Nicki Minaj ou da Megan Thee Stallion. E eis que agora, em 2024, a Megan lançou uma música chamada His, um trocadilho para Diss. E eu preciso explicar pra vocês o que seria uma diss track especificamente. A diss track faz parte da cultura dentro do rap. As diss tracks são músicas criadas com o único propósito de expor e insultar uma pessoa ou um grupo de cantores. Não se sabe ao certo quando elas começaram, mas uma das primeiras a serem registradas foi feita em 1963, há 61 anos. Foi popularizada na rivalidade do hip hop nos anos 90. Os artistas muitas vezes incluem uma riqueza de referências e eventos passados de transgressões nas suas faixas dissimuladas, nas quais os ouvintes podem mergulhar e tirarem suas teorias. Os artistas que são alvos de diss tracks geralmente criam uma resposta para a diss track anteriormente feita. E esse vai e vem, lança uma diss track aqui, lança uma diss track ali, é associado a uma rivalidade que torna esse tipo de música particularmente viral. Meio que é uma música onde um artista descreve ou se refere a um outro indivíduo de maneira negativa ou depreciativa, sem falar explicitamente o nome da pessoa. A rivalidade do hip hop entre a costa leste e a costa oeste lá nos Estados Unidos levou ao aumento da popularidade dessas diss tracks no hip hop. Basicamente eram brigas de gangues que puxaram para o mundo do hip hop. E durante a história nós tivemos vários exemplos, inclusive, de rappers masculinos que sempre foram aclamados por isso. Geralmente o público fica do lado de quem joga mais sujo, de quem serve mais baixaria. E quando não se é resolvido na bala, é assim que eles se resolvem, nas diss tracks, nas provocações. Entenderam o que é uma diss track? A diss, ela pode vir em forma de verso, ou seja, seria somente um verso dedicado a uma pessoa, ou uma música. Se for uma música, é uma diss track. Se for somente uma shade muito baixa, muito suja, muito provocativa, é somente uma diss. Entenderam? Bom, nessa nova música da Megan Thee Stallion, um verso chamou muita atenção e muitas pessoas associaram esse verso a Nicki Minaj. A Megan basicamente falou que elas não ficam bravas com a Megan, a Thee Stallion. Elas, ou seja, as outras mulheres do rap, ficam bravas com a Lei Megan, que coincidentemente tem o mesmo nome que ela. Vamos entender o que é essa Lei Megan? A Lei Megan, pra quem não sabe, é uma lei que exige que as autoridades estadunidenses disponibilizem uma lista de registros dos condenados por crimes sexuais. E como que isso atingiria Nicki Minaj? Pois muito que bem. O Kenneth Petty, o marido da Nicki, já foi condenado por agressão sexual
quando morava em Nova York. Ele tinha tipo 15 anos de idade. E depois que ele se mudou pra Califórnia, ele também foi condenado novamente. E o motivo foi porque, segundo a NBC News, Kenneth não se registrou na lista de agressores sexuais, o que, pela lei Megan, é obrigatório para todos aqueles que já cometeram esse tipo de crime e mudam de estado. Ou seja, supostamente a Megan estava falando do marido da Nicki Minaj. Logo de cara mandaram isso pra Nicki, e eu acho que sinceramente antes dos fãs da Nicki ou de qualquer outra pessoa que consome o mundo do rap mandar isso pra Nicki Minaj, ela já tinha ouvido, e ali ela ficou louca. Pra quem não conhece a Nicki Minaj muito a fundo, ela é uma grande protetora da sua família. Ela é literalmente do tipo, mexe comigo, mas não mexe com a minha família. Então ela defende com unhas e dentes, garras e o escambau alguns membros específicos da sua família. Ela ficou muito sentida de isso ter sido supostamente para o seu marido, e aí a Nicki Minaj ficou tipo, quer saber? Agora eu vou rasgar o verbo, agora eu vou falar tudo que tá acumulado dentro de mim. E é aí que toda a história entra à tona. Durante todo esse tempo, muitas pessoas achavam estranho o fato de Megan e Nicki Minaj não se falarem direito. Porque, por exemplo, a Megan fez a música com a Cardi B e as duas não sumiram uma do lado da outra. Muito pelo contrário, elas apareceram publicamente várias vezes, fazendo shows, dando entrevistas, outras músicas, declarações públicas e tudo mais. E muitos se questionavam, nossa, por que tá desse jeito com a Cardi B e por que não foi desse jeito com a Nicki Minaj? Por que logo depois da Nicki Minaj e da Megan lançarem uma música juntas, elas simplesmente se distanciaram, basicamente nunca mais apareceram uma do lado da outra, considerando que naquela época os nomes femininos dentro do rap eram muito menores do que os de hoje em dia. Logo, qualquer parceria, qualquer união entre rappers femininas eram muito vistas, eram muito comentadas. Enfim, eis que Nicki Minaj deu a sua resposta, e agora segurem o rajadão e prestem muita atenção no que eu vou falar, porque é muita informação. A Nicki Minaj resolveu jogar tudo pro alto em relação a Megan Thee Stallion. A Nicki começou abrindo uma live no Instagram e mostrando a prévia de uma música que supostamente seria uma resposta pra Megan Thee Stallion. Ela disse, ela tem 1,80 m, que lá na gringa é 6 pés na medida deles. Eu chamo ela de pé grande. A garota caiu e eu disse pra ela se levantar com o seu pé bom. A Nicki, desse jeito, zombou do fato da Megan ter levado um tiro no pé em 2020. Quem fez isso foi o Tory Lanez, um rapper que se encontra preso atualmente, eu acho, justamente por ter atirado na Megan. Foi um caso bem polêmico na época. A Nicki também disse que a Megan tem 3 Grammys e ainda assim não consegue acompanhar uma batida ou achar um beat decente. A Nicki também curtiu diversos tweets de fãs debochando do tiro que a Megan levou no pé. E a Megan, em resposta, postou essa foto aí rindo da cara da Nicki. Pois aí que a Nicki Minaj resolveu falar mais. E ela falou mesmo. A Nicki resolveu esclarecer tudo e ela revelou que foi sim a Megan Thee Stallion quem falou pra ela o seu filho e beber álcool durante a possível gravidez. E apesar de muitos internautas falarem que, ai nossa, mas a Megan tava sendo uma amiga de verdade, ela deu conselhos pra Nicki, é uma coisa super comum. Outros internautas apontaram que a Nicki já fez um aborto sua adolescência, e esse é um dos maiores traumas dela. Também foi apontado que o sonho da Nicki sempre foi ser mãe, e como a Megan era amiga dela na época, a Megan provavelmente sabia disso, logo não teria sido um conselho propício considerando esses fatos. A Nicki Minaj também expôs a Megan Thee Stallion e revelou que ela chamava a Cardi B de mexicana suja antes da colaboração de WAP surgir e elas se tornarem amigas. A Nicki disse que a Megan não tem diferentes tipos de flows, que ela ainda está aprendendo a fazer rap, que ela mentiu em nome da sua mãe morta, que ela deveria invocar a mãe dela e pedir desculpas, que ela foi processada por não pagar o verso de outro rapper em uma música, no caso o Future, e ela flopou com seus últimos 10 lançamentos, que ela flopou mesmo com uma performance gigante no Video Music Awards, aquela premiação de 2023, que ela paga sites e jornalistas pra falarem bem dela, e que na internet
todos apoiam a Megan, mas fora dela, ninguém liga pra sua carreira. Foi um dia intenso, de muitas coisas sendo disparadas de Nicki Minaj para Megan. E até esse exato momento, a Megan não disse absolutamente nada. Nós não sabemos como e se as duas vão resolver essa intriga delas, mas foi isso que aconteceu. Na minha humilde opinião, eu acho que sim, a Nicki acabou ultrapassando um pouco o ponto de falar muitas coisas de uma vez só. Eu acho que ela podia ter concentrado toda essa energia para lançar uma música. Entretanto, por outro lado, eu concordo com os argumentos de outros internautas em falarem que a Nicki tá com muita coisa acumulada há muito tempo. O que deve ter acontecido provavelmente foi essa mágoa que a Nicki Minaj construiu em torno da Megan por conta do episódio do e das bebidas alcoólicas. Eu não acho que deve ter sido somente pela união com a Cardi B. Até porque a Nicki Minaj é amiga de muitas pessoas que já demonstraram amor pra Cardi e que inclusive tem música com ela. Eu não acho que tudo isso daqui seja fruto somente da Cardi B, porque a Cardi não tem essa relevância toda na vida da Nicki. Entretanto, quando se envolve família de Nicki Minaj, ela acaba se tornando extremamente protetora com certos membros, porque não são todos. Então talvez ela tenha ficado muito doída por conta disso. Uma coisa que nós devemos reparar, entender, estudar sobre através desse vídeo meu ou de vídeos de outras pessoas e artigos por aí, uma simples pesquisada já resolve, é que esse tipo de conflito é muito comum no meio do rap. Não é anormal. O mundo do rap, a cultura do hip hop, cultiva isso durante muitos anos, há mais de 5 décadas. E como eu falei pra vocês, os maiores nomes, os maiores artistas do hip hop já fizeram músicas extremamente polêmicas, já deram declarações sobre outros rappers que, assim, querem mais direitos humanos que uma fala do Jair Bolsonaro. Então a situação é desse jeito. É isso que instiga o mundo do rap. E já faz um tempinho, desde a década passada, quando o pop radiofônico tomou muita conta de tudo, que o rap começou a dar aquela caída nisso, tanto no feminino quanto no masculino. As diss tracks se tornaram cada vez mais incomuns. Inclusive, Nicki Minaj e Remy Ma protagonizaram no meio da década passada uma das maiores brigas de diss tracks já vistas no rap feminino. Justamente porque elas são raiz, elas gostam desses desafios, elas gostam dessa baixaria, porque esse universo fala sobre isso, é muito diferente da música pop, do universo pop. O público que consome o mundo do entretenimento de uma forma mais geral não entende isso ainda, então fica muito chocado, acha que pegou pesado demais. Entretanto, essa é a cultura do hip hop, e muitas pessoas falam que, nossa, mas só porque é a cultura não deve ser normalizado. Beleza, pode ser a opinião de várias pessoas. Só que vocês entendem que não cabe nem a mim, nem a vocês, nem a ninguém mudar uma cultura que foi construída durante 50 anos, algo que está enraizado e que sempre fez muito sentido para a música do rap. Bom, nós não víamos Nicki Minaj falando fatos desse jeito, com sangue nos olhos, fogo nos olhos, desde a briga com a Cardi B em 2018. Resta saber se a Megan Thee Stallion vai cultivar essa cultura da diss e continuar com essa briga toda, ou se ela vai ficar quieta perante a tudo que a Nicki Minaj falou. E agora eu jogo o questionamento pra ti, minha querida Doll. O que tu achou dessa briga toda da Megan Thee Stallion com a Nicki Minaj? O que tu achou das declarações da Nicki? O que tu achou dessa história toda, dessa timeline completa de Nicki Minaj e Megan Thee Stallion? Me conta aqui nos comentários, tá? O vídeo de hoje se encerra agora. Não se esqueça de comentar aqui a sua opinião sobre o assunto, de curtir esse vídeo, de mandar ele para os seus amigos, de se inscrever no meu canal e ativar as notificações. Em todas as redes sociais, eu sou @noanailo e eu posto diversos conteúdos diferenciados para vocês interagirem também. Eu te espero no meu próximo vídeo com o melhor do mundo pop. Beijocas, Doll!